Paz seja convosco, irmãos. Paz seja convosco, irmãos. Vamos nos colocar em pés. Mais uma noite que nós nos reunimos para louvar ao Senhor, todos juntos. O Senhor que é digno do nosso louvor, e é por isso que nós estamos aqui. Então, com muita alegria, nós vamos louvar ao Senhor, mas antes disso, vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui e que possamos abrir os nossos corações para louvar e agradecer o nome dele, amém? Deus, nós te louvamos, Senhor, porque nós chegamos aqui, Senhor, e conosco a tua presença, Senhor, veio, Pai. E agora, reunidos, Senhor, aqui na tua casa, nós estamos para te louvar, para engrandecer o teu nome e te agradecemos, Senhor, pela tua presença nesse lugar, Pai. Senhor, durante esses momentos em que estaremos aqui, Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa ouvir, Senhor, o que nós temos a dizer ao Senhor, Pai. E que o Senhor possa vir ministrar, Senhor, nas nossas vidas e nos abençoar, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, receba os nossos louvores e, Senhor, toca o nosso coração, Senhor, para que nós possamos crescer em Ti, em nome do Teu Filho. Amém. Bom, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor. Nós sabemos que muitas coisas ao nosso redor, muitas pessoas podem falhar, mas nós sabemos que o Senhor não falha. Um eletrodoméstico falha. Nós sabemos que pessoas que nós amamos, que acreditamos que não vai falhar conosco, elas podem até falhar, mas o Senhor que nos conhece, Ele não falha. Ainda que às vezes nós pensamos que o Senhor falhou conosco, ainda que nós pensemos que o Senhor não fez o que era para ser feito segundo o que nós acreditamos que era o melhor, nós sabemos que Ele sempre sabe o que é melhor para nós, amém? Então vamos louvar com muita alegria o Senhor. Nada vai me separar, nada vai me separar, mesmo se me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Sabe por quê? Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. No mar, tua presença vem me amparar. Teu
eu sei que me ama. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar enfurecer, eu não tenho em quem temer, porque eu sei que me amas. Glória a Deus, pois o amor do Senhor não falha, e nós sabemos que, por isso, só Ele é digno do nosso louvor. Ao nosso lado, muitas pessoas às vezes querem honra, as pessoas querem ser elogiadas, elas querem ser até adoradas, e se nós não tomarmos cuidado, nós também vamos querer essa atenção para nós. E foi o que o inimigo fez ainda no Jardim do Éden, quando fez com que Adão e Eva olhassem para si e não para o Senhor, para suas possibilidades, suas capacidades, a sua liberdade que acreditavam ter, em vez de olhar para o Senhor. Mas nós sabemos que só Ele é digno da canção, do nosso louvor, do nosso amor. Amém? É digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todo, nome que é sobre todo é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu, e Santo. Só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, somos Teu, Senhor. Nome que é sobre sobre todos é o
nossa vida no Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou zerar mais uma vez. Eu vou minha vida em ti. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Tu és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, mostra no Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração bem forte, que é pra o Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar. Glória a Deus. Glória a Deus, porque só Ele é. E ainda que Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, onde nós encontramos a palavra dEle, onde nós encontramos a razão para nós vivermos e o aprendizado de tudo que nós precisamos saber para segui-lo, é na palavra dEle. Hoje nós estamos em um culto que tem como lembrança, como representação do dia da Bíblia, esse livro que é tão importante para nós. Quem seríamos nós sem Ele? Sem Ele, o que seria a nossa fé sem Ele? Então, é a palavra do Senhor que nós precisamos guardar, esconder no nosso coração, para que nós possamos não pecar contra Ele. Amém? A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para quê? Pra eu não pecar contra ti, Senhor. Tua palavra escondi. Vamos mais uma vez, a tua palavra escondi. A tua palavra escondi. Onde nós escondemos? Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. E as vestes do sangue lavei. As vestes do sangue lavei, Das suas águas bebi. e das
das tuas águas bebi. Para ser uma oferta agradável a ti, Para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. assim como o fogo defina o ouro, Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. e as minhas vestes no sangue lavei. Vestes do sangue lavei, e nas tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. O nome do Senhor seja louvado, amém? Irmãos, boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje, alguns irmãos ainda estão em viagem, né? Final do ano é assim, mas eu creio que dia 18 vamos ter um bom número aqui em nome de Jesus. Estamos convidando bastante, né? Os irmãos estão também convidando e orando por essa programação. Será uma belíssima programação, um culto de louvor ao nosso Deus, já entendendo o verdadeiro sentido do Natal, quando teremos também no final uma confraternização, né? Então todos estão convidados, continuem orando nesse sentido. Irmãos,
Quero agradecer a todos os irmãos que nos parabenizaram. Ontem completamos mais um ano de vida conjugal, eu e a irmã Elza. São 39 anos, o tempo passa bastante. Os irmãos olhando assim para nós, não parece, né? Parece que passou o quê? 20 anos, 15 anos. O irmão Feirinha que falava assim, ó, parece que tem mais, né? Olhando assim, parece que tem mais. Mas Deus nos deu essa alegria tão grande, embora as lutas, né, irmãos, que faz parte, né? Nesse mundo, nós enfrentamos momentos difíceis, momentos trabalhosos, e nós crescemos, nós amadurecemos. Por isso que a Bíblia diz que em tudo devemos dar graças. Nós também tivemos a alegria de comemorar o aniversário da nossa filha, uma das nossas filhas, Juliane, né, completou mais um ano, também hoje, né, exatamente hoje ela está completando mais um ano, e tem sido uma bênção, né? Nós só louvamos a Deus por vidas tão preciosas, tá? Então agradeço muito ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Agradeço as orações que os irmãos têm feito, tá? E antes de prosseguir nos avisos, quero falar para a irmã Rose, se tiver aquela participação, já pode ir se preparando, né? Da participação. E os irmãos podem ir preparando aquele 193 para um momento da contribuição, tá? Irmãos, já tem um. Isso, bem lembrado, né, irmão? Nós temos falado sobre os hinos. Aí, se o irmão puder ajudar já separando um hino, então não precisa ser o 193, o irmão lembrou bem, estaríamos cantando um dos hinos referente ao Natal. Hoje pela manhã tivemos a comemoração do Dia da Bíblia, ali na Igreja Batista São Mateus, a partir das 10 horas. Não sei se alguns irmãos puderam participar, dessa vez eu não pude participar. Irmãos, nós estamos realizando esse culto hoje, dia 11, no dia 18 vamos realizar novamente um culto, como sempre realizamos domingo à noite, só que nós vamos nos encontrar aqui às 17h30, por causa da nossa assembleia regular, tá? E aí será o último culto de domingo à noite, será o dia 18, aí dia 25 não vamos ter nem o dia 1º, voltando no primeiro domingo de janeiro, mas durante a semana, seguem normais os nossos encontros, tá? De quarta-feira, nós já estamos acertando alguns cultos, né? Possivelmente nessa semana vamos ter 2 casas, mas aí os irmãos serão devidamente avisados, tá? O dia, o horário certo, qual casa, já estamos aí acertando. É algo que Deus tem colocado no meu coração, de nós termos esses encontros nas casas, para um culto, para um momento de oração, tá? Nós vamos fazendo isso ininterruptamente, tá? Isso tem trazido muito fortalecimento. Nós tivemos antes desse culto, tivemos alguns momentos lá na casa da irmã Maria José, orando com ela, irmão Roque, e vamos continuar orando por essas vidas, né, irmãos? Essas lutas são grandes. Nosso irmão Ferreirinha com a nossa irmã Geni, toda a família, manda um grande abraço. Como eu falei domingo passado, irmão Pedro também. Eles justificam sua ausência e nós compreendemos, né? O motivo da ausência. Compreendemos claramente, sentimos a falta, mas compreendemos porque eles não podem estar aqui conosco. Mas é mesmo que eles estarem aqui, né? Que o apóstolo Paulo sempre falava: eu não posso estar com os irmãos, mas vou estar em espírito. E nós sabemos que, inclusive, a família do irmão Ferreirinha tem todo o cuidado de acompanhar pela transmissão os cultos, né? Então, um grande abraço a essa família maravilhosa, tá, irmãos? Irmãos, nós vamos cantar. O irmão Marcos já pôde separar o hino. Tem um aviso, pode dar o aviso, irmã. 104, né? Aí vamos cantar. Enquanto isso, os irmãos estarão trazendo os seus dízimos e ofertas, tá? Traga a sua contribuição aqui à frente. Muito bem. Isso, dá um aviso. Irmãos, boa noite. Eu quero dar um aviso rapidinho. Como a Stephanie tinha falado nessa semana passada, dia 18 vai ser o encerramento dos jovens do ano, né? E hoje nós decidimos na live de manhã que vai ser uma festa das cores que nós vamos fazer.
A festa das cores é basicamente você escolhe uma cor, ou vai ser sorteada, a gente vai decidir ainda. E aí você tem que vir com a roupa que você com a cor, né, da roupa que você pegou e trazer comida referente à cor. Ah, então eu tô de preto. Eu venho toda de preto e trago a comida toda preta, que a gente vai comer aqui no dia. Tá? Então. Som. Tá ruim esse microfone. Não, É 17. No dia 18, né, teremos essa grande programação. O dos jovens no dia 17, que é no sábado, da igreja no dia 18, mas já começando, os irmãos já vão estar aqui a partir das 17h30. E já antecipadamente mostrando a nossa alegria e nosso agradecimento, né, pela presença da mãe da nossa irmã Maria Eduarda. O seu nome é mesmo? Suelen, né? Deus abençoe muito a sua vida, tá? O irmão Marco vai dirigir esta parte. Depois nós estaremos orando. Enquanto estivermos cantando, traga o seu dízimo, a sua oferta, coloque aqui à frente. Depois estaremos orando. A irmã Rose terá a oportunidade logo em seguida. Depois o irmão Eliseu estará compartilhando, né, sobre o dia da Bíblia. Vamos ficar de pé, irmãos? Nós vamos, a partir do ano que vem, cantar mais hinos do cantor cristão. Estamos cantando um pouco. Vamos cantar no começo, no meio e no fim, tá? Vamos cantar do HCC também, que a gente abandonou o HCC, que é uma revisão, né? E eu comecei numa igreja, a primeira igreja que eu congreguei, chegava Natal, do começo do mês de dezembro até o Natal, cantávamos hinos desde o primeiro domingo, né? E é um costume que a gente tem que voltar, né? Pegar do começo do mês, já começar a cantar muito do Natal, já, né? Aquele embalo de Natal, né, irmão? Tá bem? E no 104, surgem anjos. Achou aí, Ramon? Surgem anjos proclamando. Cantor cristão. Achou? 104, cantor cristão. Fechou? Os irmãos sabem, né? É um hino conhecido, antigo já. O Ramon vai mandando ali. Vamos lá? Glória a Deus nas alturas.
Eu procurei aqui no índice também, mas é um outro número. Depois a gente localiza. Mas mesmo assim, nós conseguimos cantar, né? Aí nós ouvimos o solo do irmão Marco, né? Que ele canta bem. Quem pôde acompanhar? Irmãos, podem sentar. Enquanto a irmã está vindo aqui, deixa ver esse dado histórico. Essa data do dia da Bíblia, né, ela surgiu em 1549, na Grã-Bretanha, quando o bispo Granmer incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI um dia especial para que a população intercedesse em favor da leitura sagrada, que é o segundo domingo de dezembro. No Brasil, essa data começou a ser celebrada em 1850, com a chegada dos primeiros missionários da Europa e Estados Unidos. A primeira manifestação pública, ela se deu com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Desde dezembro de 2001, essa comemoração passou a integrar o calendário oficial do país por meio da Lei 10.335, que isso instituiu para todo o território nacional, né? Então até virou lei, esse livro maravilhoso. Nós vamos orar e a irmã Rose estará, já pode vir aqui para frente, para que Deus continue nos abençoando nessa celebração, tá? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos pelas contribuições que até o momento puderam ser realizadas. Nós somos gratos a Deus porque Tu tens aberto as portas para que o sustento possa vir aos nossos lares. Tu tens nos dado o vigor físico, tem aberto as portas dos empregos, tem, ó Deus, nos poupado e nos dirigido de todos os perigos. Nós queremos engrandecer, exaltar, louvar a Ti, e somos gratos a Deus, porque todo o sustento vem do Senhor. Ao Senhor pertence o céu, a terra, tudo, a Deus, tudo criastes, tudo pertence ao Senhor. E queremos agradecer a Deus mais uma vez por esse privilégio maravilhoso de termos a Tua palavra escrita no nosso coração e também com exemplares que podemos ler, e ela tem, ó Deus, nos apresentado princípios, ensinos para o nosso dia a dia, para todas as áreas da nossa vida, Senhor. Continue, ó Deus, a nos abençoar, nos dirigir e assim, ó Deus, abençoar cada um daqueles que também não estão conosco nesta noite, Senhor. Guarda, livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A irmã Rose tem, só depois. Então, irmão Eliseu, se estiver já preparado, pode vir. Domingo passado nós convidamos o irmão Wallace e hoje o irmão Eliseu para falar deste livro maravilhoso, né? 66 livros, escrito num tempo tão longo, e Deus tem falado muito aos nossos corações. Deus abençoe, irmão. Passo já convosco, irmãos. Muito bem, mais uma vez estamos na casa do Senhor e juntos vamos refletir sobre um pouquinho que o Senhor tem no nosso coração, né? E antes de tudo, para que nós estivéssemos aqui, meus irmãos, domingo passado, retrasado, alguns o mês passado, outros o ano passado, outros há 10 anos atrás aqui nesse lugar, alguns mesmo que nesse lugar, mas já estão há 20, 25, 30 anos sendo cristãos, né? Eu estou falando de nós, mas a fé cristã já ultrapassa centenas de milhares de anos, né? E um dos motivos básicos para isso, claro, que é o Cristo, é Deus que colocou sobre nós a possibilidade de receber essa salvação. Mas isso chegou até nós principalmente como? Através da Bíblia, né? Não é só através de alguém pregando para nós ou alguém falando para nós, mas através do texto bíblico dado a importância. Se você está aqui hoje, muito do motivo pelo qual você está aqui hoje e por você ter chegado até aqui hoje, é esse livro que está na sua mão ou no seu celular ou está lá na sua casa, ou enfim, esse livro que você tem, né?
E sempre que nós pensamos na Bíblia, para nós, irmãos, é muito cômodo pensar sobre a Bíblia. Porque eu sempre uso essa analogia de que para o real valor de uma coisa ser dado a ela, acontece quando nós não temos. Então nós não sabemos verdadeiramente o valor da Bíblia, por mais que nós possamos tentar imaginar, porque nós temos a Bíblia. Então, se você quiser agora pegar aí junto com você da sua Bíblia, ou na sua casa, ou se você entrar no seu celular, não existe um bloqueio de nível nacional para que qualquer tipo de artigo ou qualquer link que te direcione a um texto bíblico chegue até você. Não existe isso. Se você sair na rua carregando a Bíblia, nada vai te impedir de carregá-la. Você pode carregar, pessoas abrem a Bíblia na Praça da Sé e falam e leem a Bíblia e elas não sofrem nenhuma punição por conta disso. Então, por isso acontecer, nós não sabemos o real valor da Bíblia. Porque verdadeiramente sabemos a falta que algo faz ou a importância que algo tem quando nós não temos. Até num relacionamento, nós às vezes não valorizamos um amigo, não valorizamos um cônjuge, um namorado, um noivo, enfim. E às vezes quando nós perdemos, nós percebemos o quanto aquela pessoa é importante. Ou um bem valioso que nós temos, que nós adquirimos, não damos o devido valor. E quando perdemos, nós falamos, nossa, como era importante, como está me fazendo falta. Então nós não temos como saber verdadeiramente. Vários países são perseguidos, não podem ter a liberdade para poder ter e carregar a sua Bíblia. Compartilham trechos de Bíblia escondidos, Bíblias são contrabandeadas para chegar em lugares onde ela não pode chegar, para que as pessoas alcancem o Evangelho, quando não, trechos dele. Nós temos uma Bíblia, quando não 2, 3, 4, né? E várias versões de Bíblias, ou na nossa casa, ou até à nossa disposição no nosso celular. Eu não sei tanto o valor que a água tem, porque eu abro a torneira e ela sai. Então, ela está lá. Raros os dias em que falta água, não sei como é na casa dos irmãos, mas pelo menos na minha região, eu não lembro a última vez que acabou a água. E às vezes se acaba a água na rua, às vezes você tem uma caixa da água que te promove a água. Então, agora, se um dia nós ligarmos a água, como já aconteceu bons anos atrás, que tivemos um racionamento de água e tal, ainda não foi muito grave, mas tivemos. Se de repente você chega na sua casa e você vai tomar banho e acabou a água, e de repente você vai tomar uma água e acabou a água, de repente acabou a água, e aí você vai na geladeira e aquela jarra de água não está mais lá, e onde você vai comprar no mercado e todo mundo já comprou todas essas garrafas de água que estavam no mercado. E agora, o que você faz? Enfim, e aí você vai ter que encontrar onde tem uma água. Que água? Sei lá, uma poça de água de um lago que seja uma água possível de se beber. Ah, mas essa não tem como beber. Então a gente sabe que pessoas, às vezes, quando chegam em situações extremas, para não morrer, até urina a pessoa bebe para não morrer. Porque o seu corpo pede tanto que você, enfim, né, até nessa situação você chega. A escassez nos mostra a importância. Então, por isso que nós nunca vamos entender verdadeiramente a importância que tem esse livro na sua mão. Alguém um dia disse uma vez, quando uma pessoa tinha, na Eritreia, uma pessoa tinha trechos da Bíblia e de repente uma pessoa questionou ela e falou assim, nossa, mas como você consegue seguir o Evangelho com trechos da Bíblia? Eu tenho a Bíblia inteira, enfim, e isso me ajuda muito. Ela falou, nossa, trechos do Evangelho me trazem problemas. Eu fico imaginando o tanto de problemas que a Bíblia deve trazer para você tendo ela inteira. Porque a Bíblia é um livro, irmãos, que para nos constranger, para nos ensinar, para transformar a nossa vida, e nós precisamos, antes de tudo, saber o valor que ela tem. Porque sabendo o valor que a Bíblia tem, é aí que nós vamos dar mais tempo para ela. Tem pessoas que estão clamando por uma Bíblia e nós temos 2, 3 em casa e ela está lá na estante empoeirando, né? Tem que assoprar a poeira às vezes, né? A Bíblia, se vocês quiserem abrir, em 2 Timóteo 3, um verso bem conhecido. 2 Timóteo 3, versos de número 16 e 17. Diz um verso muito conhecido que Paulo escreveu. Ele disse que toda a Escritura, não é parte dela, toda. O que é a Escritura, irmãos? É isso aqui, ó, é a Bíblia. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E útil, ela não é só inspirada, ela é útil, ela é importante. Ela tem função para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja apto
e plenamente preparado para toda boa obra. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas nós já tivemos uma ministração, já conduzi uma ministração que nós chamamos de expositiva aqui, onde eu peguei cada versículo, não sei se os irmãos vão lembrar, cada versículo desse texto e nós falamos sobre ele. Toda Escritura, como que ela é inspirada, é útil, e falamos sobre esse texto, sobre a Bíblia. E o interessante, irmãos, como o pastor já abriu aqui um pouco sobre a questão da importância da Bíblia, a questão de quando foi instituído o dia da Bíblia. A Bíblia, ela é um conjunto, como os irmãos sabem, de 66 livros, e demorou aproximadamente 1.600 anos para que ela fosse totalmente constituída. Por uma pessoa? Não. Por 10 pessoas? Não. Por 40 escritores. E esses 40 escritores, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos como tudo se encaixa. Com um escritor conversa com o outro, e essa é uma das testemunhas de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Deus é o verdadeiro autor do texto bíblico por conta disso. 40 pessoas em locais diferentes, em épocas diferentes, escreveram um texto bíblico, e este texto bíblico, ele condiz em sua totalidade. A Bíblia foi o primeiro livro, irmãos, curiosidades, para você saber um pouquinho sobre esse livro que está na sua mão. O primeiro livro impresso no mundo. Hoje nós temos centenas de milhares de livros impressos no mundo. O primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia, porque na antiguidade os livros eram escritos e copiados à mão, mas em 1439, na Alemanha, Johannes Gutenberg fez a primeira impressão do texto bíblico, tornando-se aí a Bíblia, essa compilação de livros que nós temos e chamamos ela de Bíblia, tá? A Bíblia é o livro mais vendido e mais traduzido, não é hoje, é na história. De toda a história que já existiu, o livro, a literatura, seja pergaminho, seja a Bíblia é o livro mais traduzido e mais vendidos no mundo. Existe aproximadamente, ele é traduzido em mais ou menos 3.000 línguas e dialetos, e já alcançou estimados 3,9 bilhões de cópias já foram vendidas e já foram compartilhadas. Na maioria dos países onde há a Bíblia, existe uma sociedade bíblica para que possa auxiliar no processo de distribuição, tamanha importância e grandeza da distribuição da Bíblia. A Bíblia antigamente não era dividida em capítulos e versículos, ela era um texto sequencial, não havia sistemas de divisões de textos e capítulos, versículos. Isso se deu em 1227, com o inglês Stephen Longton, que dividiu a Bíblia em capítulos. E depois de 300 anos, Robert Stephanus organizou a Bíblia em versículos. Claro que não mudou o texto, mas nos deixou de uma forma mais prática e fácil de ser compreendida, né? E aí foi onde a primeira versão da Bíblia, que é chamada de Vulgata, né, em francês, com o sistema de capítulos e versículos, foi publicado em 1553. A primeira versão não da Bíblia, mas com capítulos e versículos, tá? A Bíblia originalmente foi escrita em 3 idiomas. Quem arrisca? 3 idiomas a Bíblia inicialmente foi escrita: hebraico, aramaico e grego. Tá? Então o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego e alguns trechos em aramaico. Tá? Agora a Bíblia em português surgiu somente no século XVIII, que chegou até nós quando ela foi impressa em 1748, aproximadamente 300 anos depois da primeira versão impressa da Bíblia, ou seja, depois de 300 anos que chegou até nós a versão, tá? Não sei se vocês sabem, mas o livro de Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia, né? Não é o primeiro livro cronológico da Bíblia, não é o primeiro livro a ser escrito, mas sim o livro de Jó. Tá? Assim como Mateus também não é o primeiro evangelho a ser escrito, tá bom? Ou seja, a Bíblia ela foi compilada de uma forma que pudesse ser claro para nós, para que nós pudéssemos ler e entender. Ou seja, não faz sentido ter a Bíblia se nós não entendermos o que está nela descrito. Amém, irmãos? Essas são algumas curiosidades para quê? Para que eu possa rapidamente tratar
em 3 pontos que podemos observar. Hoje é um dia da Bíblia e nós somos chamados do povo da Bíblia, o povo do livro. Somos nós. Por quê? Porque diferente da fé de muitas pessoas que não são baseadas em um livro, mas são baseadas em simplesmente alguns preceitos ou na vida de alguém, a nossa fé é baseada totalmente, puramente em um livro. Que livro? A Bíblia. Ou seja, a Bíblia tem tudo o que nós precisamos para a nossa salvação. Para compreendê-la, nós sabemos que, até a gente costuma usar, né, a expressão que diz que a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor, né? Porque é um livro que nós lemos diante do Espírito Santo que nos traz luz. Qualquer outro livro que você pegar, dificilmente você vai conseguir ler na presença do autor. Talvez uma publicação de um livro que você tiver lá onde está publicando, que às vezes lê um trecho. Então, um trecho daquele livro está sendo lido na presença do autor. Agora, a Bíblia não. Quando você abre a Bíblia e você convida o Espírito Santo para te trazer luz ao texto, você está na presença do autor. Tamanha importância que esse livro tem para nós. Então, irmãos, pensando em 3 tipos de pessoas que existem em relação à Bíblia, nós sabemos que existe um tipo de pessoa, que é aquelas pessoas que têm a Bíblia, mas não lê. E, irmãos do céu, como está cheio. Como está cheio de gente que tem 1, 2, 3, 4, 5 Bíblia, mas não lê. E, irmãos, eu pego pesado na minha fala, porque antes de irem até você, o que eu digo vem até mim. Porque essa mensagem vem de contra a mim, porque todos nós somos cobrados para uma transformação na nossa forma de ser. Não faz sentido nós dizermos que esse é o nosso livro base. O que a Bíblia é para você? A Bíblia é tudo para mim. O que a Bíblia é para você? A Bíblia é o livro base da minha vida. A Bíblia é minha regra de fé. A Bíblia... qual foi a última vez que você leu? Não lembro. Cadê sua Bíblia? Sei lá, deve estar debaixo de alguns livros lá, guardado, né? Então, assim, não faz sentido. É um equívoco se nós pensarmos na Bíblia como sendo o nosso livro tão importante, mas nós não dedicamos tempo a ele. A minha esposa é muito importante para mim, mas eu não gosto de estar na presença dela. Faz sentido? Não faz. Os meus filhos são tudo para mim, tudo na minha vida, eu os amo, quero longe de mim. Aquele amigo, nossa, meu amigo mais importante, mais longe de mim, não quero nem ouvir a voz. Não faz sentido, irmãos, não faz sentido. Se me é importante, eu quero estar na presença. Se me é importante, eu quero dedicar tempo, porque aí faz sentido. Senão, nós não somos a religião, a fé, o povo da Bíblia. Nós somos o povo do equívoco, da mentira, porque não é verdade. Eu falo que é, mas não é. Eu falo que a Bíblia é muito importante para mim, mas é só palavras, não é real. Eu já disse isso aqui, e eu repito. Muitas pessoas falam que eu quase não leio a Bíblia porque a Bíblia é muito difícil de entender. Será, irmãos? Muitas coisas que nós queremos de verdade fazer, às vezes é difícil. Não é fácil dirigir. Não é fácil cozinhar. Principalmente uma comida diferenciada, existe todo um processo. Não é fácil fazer muitas coisas. Não é fácil desenvolver o seu trabalho. Talvez você não chegou já desenvolvendo. Você teve que se empenhar, teve que estudar, teve que se preparar. Quem é formado aqui teve que ficar 3, 4, 5 anos dentro de uma universidade. Foi necessário se debruçar sobre o estudo para crescer, para aprender e para poder fazer. E eu sempre digo que se nós falarmos que a Bíblia ela é um livro difícil de entender, nós chamamos Deus de ignorante, de que não sabe o que faz. Porque qual o sentido de ele escrever um livro e dar para um povo que não vai entender? É mais fácil nós pensarmos que não há o empenho adequado em mim para entender o texto bíblico. Não há dedicação adequada em mim para buscar entender o texto bíblico. Deus escreveu o texto bíblico para as pessoas que criou, pessoas inteligentes, capazes de entender. Mas nada é assim. Às vezes é necessário empenho. E o empenho nas coisas, principalmente acontece daquilo que eu tenho desejo, que eu quero. Se eu quero fazer algo, se eu quero conquistar algo, eu vou batalhar, eu vou me esforçar e eu vou chegar lá, porque eu quero.
Mas já fizeram alguma coisa que os irmãos não querem fazer? Nossa, como é trabalhoso. Tem gente que não gosta. Eu até gosto um pouco, mas tem gente que... Eu tinha um colega que ele tinha que aprender o inglês. Ele fez os melhores cursos, um professor particular, enfim, mas ele não gostava de inglês. Ele não aprendeu. Porque ele não conseguia se dedicar, não conseguia se empenhar, ele não amava o idioma. E fazer algo que nós não queremos fazer nos é muito mais custoso, muito mais energia é necessário para fazer isso. Agora, quando nós amamos o que fazemos, é muito mais suave, é muito mais agradável, é muito mais fácil de nós compreendermos aquilo que nós queremos fazer. Então a questão, irmãos, é que existem muitas pessoas que têm a Bíblia, mas não lê. Eu não preciso pedir para você levantar a mão, mas eu acho que pode ser uma noite de reflexão, porque nós estamos um dia da Bíblia que é comemorado durante tantos anos, e nós passamos o ano inteiro em contato com a Bíblia, mas eu não preciso pedir para você levantar a mão, mas pense, você pegou a Bíblia para ler essa semana em casa? Quantas vezes? Quanto tempo você passou com o texto bíblico na sua mão essa semana em casa? Você fez o seu devocional, o momento em que você separou e falou: ei, crianças, ei, marido, ei, televisão, ei, celular, agora esse tempo é do Senhor. E aí você separou o momento e você sentou diante da palavra do Senhor e você foi ler e refletir para que o Senhor pudesse falar no seu coração. E às vezes é muito importante a gente entender que existe diferença entre ler, meditar e compreender. Porque ler é quando eu acordo pela manhã e eu vou fazer minha leitura bíblica, porque eu estou lendo Isaías capítulo 5, porque ontem eu li o capítulo 4, então eu vou e leio Isaías capítulo 5, porque o Senhor, ali, amém, agora eu vou trabalhar, eu pego minhas coisas e vou trabalhar. Ok, irmãos, é um primeiro passo, isso é melhor do que não ler a Bíblia. Mas como o Espírito Santo vai falar no nosso coração, como ele vai ministrar o nosso coração se nós não damos tempo para a escuta, para que ele possa ministrar o nosso coração através do texto? Às vezes, mais do que somente ler, que sim é importante, precisamos meditar no que estamos lendo, ler com calma, sem pressa, em oração, pedindo para que o Espírito Santo nos faça entender o que o texto está dizendo. E tem gente que às vezes fala assim: eu já li 5 vezes a Bíblia. Amém, que bênção! E o que entendeu da Bíblia? Algumas coisas só. Mas tem gente que às vezes leu uma vez a Bíblia, mas ela passou 2 anos em um capítulo. Porque mais do que ler a Bíblia, é entender o que Deus diz a nós através do texto bíblico. Então não se preocupe, o problema é não ler. Agora não se preocupe, mas eu não li a Bíblia nenhuma vez ainda na minha vida. Siga lendo, mas não só lendo, siga meditando no texto bíblico. Porque é muito importante para que nós possamos entender o que o texto bíblico diz a todos nós. Amém? Então, irmãos, ou seja, nós estamos diante de um livro que está à nossa disposição, que é o livro base da nossa fé, e que é possível compreendê-lo. Algumas pessoas vão mais a fundo, fazem um curso de teologia para entender mais a fundo, mas o mais importante para a nossa salvação, pode ter certeza que facilmente é entendido. Às vezes nós aqui complicamos, tá? E esse livro está à nossa disposição, é fácil de ser compreendido, e só precisa da nossa dedicação, esforço e amor por ele. E aí nós vamos realmente dar sentido a esse livro, tá? Que na verdade, para que chegasse até nós, pode ter certeza que muitas pessoas morreram para que esse livro chegasse aqui. Muitas pessoas foram queimadas vivos porque proferiram a sua fé e não negaram a sua fé por esse livro. E o quanto esse livro tem nos gerado de dificuldades, o quanto esse livro tem mexido com a gente. Mas quando nós falamos de ler o texto bíblico, nós precisamos de, às vezes, sair um pouquinho do âmbito somente da fé e entender um pouquinho a nossa realidade de vida. Tá, Eliseu, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, mas nem o costume de ler eu tenho. Eu não tenho nem o hábito de ler, quanto mais acabar lendo a Bíblia, que é um livro que não é tão fácil de ser entendido. E aí, meus irmãos, aonde nós nos deparamos com uma sociedade, infelizmente, né? A nossa sociedade que carece muito. Desde a infância nós não somos incentivados a ler. Os conhecimentos que vocês têm hoje, muito veio do estudo. Muito veio do aprendizado de alguém que um dia te ensinou, proferiu até você. Às vezes nós erramos por não conhecer.
Muitas coisas, às vezes, quando nós aprendemos, ou lemos, ou alguém nos ensina, quando nós nos deparamos com a situação, a gente pensa, acho que esse não é o melhor caminho, porque eu já aprendi, ou porque eu já li, ou porque alguém já me ensinou. Então, ou seja, o aprendizado nos ajuda a ser pessoas melhores, a errar menos na nossa vida. E assustem-se com um dado, e vocês vão se enquadrar nesse dado aqui agora. Metade da população brasileira não lê nenhum livro no ano. Metade da população brasileira, metade. Nem sei quantas pessoas nós temos hoje em dia no Brasil. Metade dessas pessoas não leem um livro. Ei, você faz parte dessa metade? Você faz parte dessa metade que durante esse ano inteiro não pegou uma literatura, agora eu não estou falando da Bíblia, não pegou uma literatura de um livro qualquer que te interesse, que te seja interessante, seja um livro bíblico, seja um livro de conhecimento, seja uma história, um livro. Nós, o povo brasileiro, carecemos muito disso. Os professores sofrem para fazer os seus alunos entenderem a importância da leitura. Precisamos ser um povo grande e através do conhecimento, só que as nossas autoridades não querem que nós conheçamos. Não faz sentido, porque quando nós conhecemos, nós somos pessoas melhores, nós questionamos, e não é interessante questionar as autoridades? Será que você está nessa metade? Porém, em média 27% da população lê um livro por ano. Será que você faz parte desses 27%? Nós estamos acabando o ano, será que durante esse ano inteiro você pegou um livro para ler? Quantos aqui sabem ler? Agora eu pergunto, quantos sabem ler? Eu sei ler, não importa se você lê rápido, não importa se você lê devagar, quantos sabem ler? Muito bem, acredito que todos nós sabemos ler. Talvez muitas das crianças que estão aqui sabem ler. 27% das pessoas leram um livro e 20% leram 2 livros no ano. Agora, surpreendam-se com a nossa população brasileira, porque só 3% da população leu 3 livros e acima de 4 livros por ano, 1% da população brasileira, por cento, durante um ano de 365 dias, leu mais do que 4 livros. Mas por que você está falando isso, Eliseu? Porque, meus irmãos, o fato de nós lermos a Bíblia vai além de só ler a Bíblia, mas ter interesse pelo conhecimento. Jesus veio até aqui, e antes dele, os livros foram escritos sobre as histórias, e Jesus vem aqui, ensina através da palavra, e depois os seus discípulos escrevem o que ele disse e o que ele fez. Então, ou seja, tudo que nos é importante para a fé está escrito. E não é suficiente os irmãos aguardarem o domingo para ouvir o pastor, os irmãos que ministram aqui na igreja, proferirem algo da palavra de Deus aos irmãos, sendo que a palavra está inteira nas mãos dos irmãos. Há muito mais do que isso que é proferido aqui. Vocês erram por não conhecer, e conhecer o poder é conhecer a palavra de Deus, que está à disposição. E quando eu falo sobre a questão da importância da leitura, é porque se nós não temos o hábito da leitura, mas eu não tenho o hábito da leitura, irmãos, talvez você não tinha o hábito de fazer muita coisa, mas você começou a fazer, não era tão agradável, mas de repente se tornou um hábito, e agora é tão natural. Tem pessoas que às vezes não têm o hábito de fazer caminhada, de repente começa a fazer caminhada. A pessoa não tem o hábito de fazer uma academia, começa a fazer uma academia, ou correr, enfim, fazer algum exercício físico. Tem gente que começa a tomar um cafezinho pela manhã, e aí todos os dias toma aquele cafezinho da manhã e se torna um hábito. É preciso aquele cafezinho. Se você não toma aquele cafezinho, até dor de cabeça dá, né? Deve ter algumas pessoas assim. Então o que acontece? Se torna um hábito. Não é hábito, mas se torna um hábito. Por quê? Porque se torna uma constância. É isso, irmãos. Pega um livro, que seja a Bíblia, ou um livro de algum assunto que interesse os irmãos, põe na cabeceira da cama, leiam uma página, leiam alguns parágrafos, e os irmãos vão perceber que o conhecimento adquirido é tão satisfatório, que daqui a pouco os irmãos estão lendo um capítulo, e estão se debruçando sobre a literatura. Mas eu tenho filhos, mais ainda, então leia, porque nossos filhos nos têm como exemplos. Então como que você vai incentivar o seu filho a ser um leitor, se você não é um leitor? Não vê livros pela casa. Então assim, se nós queremos incentivar nossos filhos a fazerem algumas coisas, muitas coisas nós podemos falar, mas é muito melhor se nós formos exemplos, tá? Então a gente tem muitos
vamos até além, né, da Bíblia, falando sobre a importância da leitura, né? O poeta, né, enfim, escritor brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, escreveu que a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente essa sede. É uma fonte inesgotável de satisfação, de alegria, mas a gente não tem essa sede. Voltaire escreveu que a leitura engrandece a alma. Deus escreveu seus preceitos em livros, e nós somos um povo que tem a Bíblia, mas não lemos. Olha que interessante o que está escrito em 2 Timóteo 4,13. Quando Paulo pede para que Timóteo venha ao seu encontro, ele diz assim para Timóteo: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e também os meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo, esse homem que nós sabemos que é Paulo, que teve uma influência tão importante na nossa fé e que tem tantos livros escritos na Bíblia, quando ele pede para Timóteo vir ao seu encontro, que ele estava com falta, sentindo falta desse amigo, ele não sentia falta só do amigo, mas ele sentia falta e se sentia a importância dos livros. E quando ele fala livros, ele não está falando da Bíblia em si, ou dos pergaminhos, porque ele fala: traga os meus livros e especialmente os pergaminhos. Ou seja, não era a Bíblia ainda, mas ele diria assim: traga os meus livros e a Bíblia, especialmente a Bíblia. Ou seja, a leitura de forma diversa, como diz Voltaire, engrandece a nossa alma. Mas de que vale saber ler e ter a Bíblia e ter livros e centenas e milhares de livros à nossa disposição, sendo que nós não lemos? Qual é o sentido disso? Não faz sentido. Todo o ensinamento de Cristo e a voz de Deus até nós é através do livro. Então nós precisamos ler. Amém? Quando nós nos deparamos com a pessoa que tem algo e não dá valor, e nós sabemos da importância que isso tem, nos dói na alma. Porque, como eu disse, muitas pessoas se surpreendem com quem nós somos e com os benefícios que nós temos, e nós não damos o devido valor. Então, se você tem o livro, não seja este, que é o primeiro exemplo que nós temos de muitos cristãos, que é aquele que tem a Bíblia, mas não lê. E um segundo exemplo, irmãos, de muitos cristãos, é aquele que tem a Bíblia, mas ele até lê, mas ele não ama e muito menos pratica. Eu tenho a Bíblia. Não, Eliseu, eu não me enquadro nesse primeiro exemplo de cristão que você deu, porque esse primeiro cristão, ele é aquele que ele tem a Bíblia e ele não lê, ele não usa. Tem uma história que diz que uma criança se aproximou da mãe e falou: mãe, de quem é aquele livro que está ali perto da televisão? Aberto próximo da televisão. A mãe fala: aquilo é uma Bíblia, filho, é o livro de Deus. Aí a criança fala: por que a gente não entrega para ele, já que a gente não usa? Então é mais ou menos isso. Ou seja, de que adianta você ter e não ler? Esse é o primeiro. Não, Eliseu, eu não sou esse. Eu leio. Tá. Mas basta somente ler? Você ama esse livro que você tem nas mãos? Você ama a palavra de Deus, e não só isso, você pratica os ensinos que estão na palavra de Deus? Porque senão, meus irmãos, se torna extremamente superficial e, se vocês querem saber, desnecessário. Por que desnecessário? Irmãos, para nós vou usar mais uma vez como exemplo, para nós podermos dirigir, nós fazemos um curso que para muitos é um terror, que é o CFC, né? Que é um curso que você vai aprender lá as placas, você vai aprender diversos aspectos de condução, multas, artigos, vê tanta coisa. De repente você faz um provão que aparece as plaquinhas e você tem que, enfim, você faz, meus irmãos, tudo isso, e aí de repente você não é o suficiente,
você precisa fazer a aula o quê? Prática. Aí você vai para onde? Para frente do volante. Coloca o banco lá grudado no volante, segura aqui no volante e vamos dirigir, né? E aí lá com a pessoa do lado te instruindo como é que faz, e vamos lá. E aí vai você lá, com o carro todo adesivado pelas ruas, bem devagarzinho, virando assim o volante, não é? Bem devagarzinho, para estacionar derruba cone, enfim, mas vai fazendo. De repente, você recebeu a habilitação para você poder dirigir. E aí você sai ralando todos os carros, sai ultrapassando farol vermelho, não respeitando placa nenhuma, e dirige do jeito que você quiser, faz o que você quiser e está tudo certo. É assim que acontece? Pelo menos não deve ser, né? Não faz sentido nenhum, irmãos, fazer esse CFC, fazer essas aulas práticas e eu agir da forma que eu quiser. E a gente já sabe o fim que isso vai dar. Se eu pegar, sentar no meu carro e agir como eu quiser, ou eu vou me machucar, ou eu vou machucar alguém, ou no mínimo vou ter um enorme prejuízo, seja com multa, ou seja com a funilaria. Mas vai dar problema, vai dar ruim no final. Então, o que acontece? De que vale eu vir na igreja, seu domingo, irmãos, seu domingo à noite, nós estamos aqui, ouvimos os louvores, agora os irmãos estão sentados, ouvindo eu falar aqui, ouvindo a gente ler a Bíblia. Aí os irmãos, quem sabe, tiram um tempinho em casa para ler a Bíblia, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E não pratica o que o texto está dizendo, não busca entender. Primeiro que, como eu falei, que se nós só lemos e não entendermos, como eu posso praticar uma coisa que eu nem entendi? Tem uma placa que está com uma marcação. Eu não entendi, não sei o que significa essa placa. Como que você vai pôr ela em prática? Tem uma placa que tem o E e tem um sinal com corte assim. O que é isso? Sei lá o que é isso. Aí eu vou estacionar meu carro lá. Eu não sei o que é isso aí. Aqui está falando, proibido estacionar. Aí tem uma outra placa que tem o E e tem um X. Aí você fala, eu sei que se tiver um risco, eu não posso estacionar, né? Mas eu posso parar. Essa daí deve ser a mesma coisa. Vai parar na plaquinha que tem 2x para você ver. Porque a de 2x não pode nem parar nem estacionar. Ou seja, se você não entende, não tem como praticar. Então por isso que o verdadeiro sentido do texto bíblico é pôr em prática. Porque se não pratica, não faz sentido nenhum. De verdade, irmãos, não faz sentido, os irmãos estão aqui. Não faz sentido você ler a sua Bíblia em casa, se você não pôr em prática. Se os irmãos querem saber, às vezes não faz sentido nem você dizer que você é cristão se você não pratica. Porque esse é um grande problema na nossa atualidade. Muitas pessoas que falam que são cristãos, mas não praticam. Isso, irmãos, é muito negativo para a fé cristã. A gente vê tantos famosos que falam aí que eu sou cristão, e de repente, irmãos, a vida não condiz em nada. Em nada. Aí as pessoas fazem o quê? Como a gente diz, a expressão que a gente usa, né? Que as pessoas, elas não leem a Bíblia, mas elas leem o quê? A nossa vida. E se a nossa vida não condiz o que o texto bíblico diz, então vale de nada. Ao contrário, em vez de ser alguma coisa, é nada, é pior. Faz sentido, irmãos? Porque se não houver prática, não há valia, tá? O texto de Mateus, capítulo 7, usa um exemplo simples disso, e muito objetivo, muito claro do que acontece com aqueles que leem, mas não praticam. Mateus capítulo 7, no versículo 26 diz: aqueles que ouvem essas palavras, que ouvem, que leem, que se deparam com essas palavras e não as pratica, é como o quê? Como um insensato, um ignorante, um burro. Que construiu a sua casa onde? Na areia. Como é que vai fazer o alicerce na areia? Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e dão contra aquela casa, e ela faz o que? Ela cai. E é grande a sua queda. Ou seja, aquele que ouve essas palavras e não as pratica,
não vale de nada, ao contrário, é pior, porque você vai começar a ter atitudes ignorantes, e a palavra ignorante é sem conhecimento, sem usar a razão. Então, nós não temos conhecimento, então a gente vai agir por nós mesmos. Vou fazer o que eu quero, vou andar como eu quero, vou viver como eu quero, não estou nem aí pelo que a Bíblia diz. E o que vai acontecer? Vai acontecer isso. A gente usa algumas expressões que a gente fala que a Bíblia é o nosso manual, não é? A gente não usa essa expressão? Não, a Bíblia é o manual da fé, é o manual da minha vida. É simples, irmãos. Se você hoje em dia não precisa, porque a gente já sabe muito das funções. Mas imagina quando criaram o primeiro aparelho celular, ou os primeiros aparelhos celulares, ou qualquer outro tipo de aparelho que foi lançado. Não tem como colocar esse aparelho na mão das pessoas sem que tivesse um manual para que elas entendessem. A gente não tem o hábito de ler manual, viu? Por isso que a gente quebra muita coisa nos primeiros tempos de uso. É por isso que nós não desfrutamos ao máximo do que aqueles itens têm a nos oferecer. Quem aqui leu o manual de um carro? Manual de uma moto, manual de, sei lá, de um celular? A gente quase não lê manual. Aí a gente usa o quê? Uma porcentagem pequena do que aquele item pode nos oferecer. Por que nós não lemos o manual? Quando Deus nos criou, Ele não só nos criou e nos deixou viver livres e como quiséssemos viver. Ele nos escreveu um manual de como viver a nossa vida, de como ser. E aqui está. Para eu desfrutar a verdadeira vida, a verdadeira razão do viver, eu preciso conhecer o manual. Para mim entender, para entender a minha fé, para entender o motivo pelo qual eu estou aqui. Se não, é isso que vai acontecer, irmãos. É casa sobre areia. Você vai escolher o seu trabalho sem direção do Senhor, vai escolher a sua universidade sem a direção do Senhor, o seu cônjuge sem a direção do Senhor, os momentos que você achar que é o melhor, na verdade não é o melhor, porque não tem direção do Senhor através da palavra dEle que está diante de você, e aí é casa sobre a areia. E o último, irmãos, que eu acredito que é o que nós temos que almejar ser, que é aquele que tem a Bíblia, nós temos. É aquele que ama a Bíblia, que nós amamos ou que amemos e que pratica. Eu tenho, não só tenho, mas eu amo, eu leio e eu pratico. Aí é vida transformada. Aí faz sentido estarmos aqui, faz sentido o tempo não perdido, mas usado em contato com a palavra do Senhor. O verso de número 24, ainda do capítulo 7, diz que, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem, o quê? Sábio, prudente, inteligente, que constrói a sua casa onde? Sobre a rocha. É inteligente. Ele sabe que construir a casa na areia, a água vem e leva embora. É os 3 porquinhos, que o primeiro faz lá a sua casa de palha, o outro faz de madeira, o outro fala, opa, peraí, lobo mau assoprar vai derrubar tudo. Mas se eu fizer de tijolo, vai ser forte, inteligência, inteligente. É isso, é o sensato, é o prudente, é aquele que sabe que se eu conhecer e não praticar, eu vou viver errando, viver errante. Agora, se eu aprender, entender e praticar, eu vou errar menos, ou quem sabe não errar em muitas situações. Constrói a sua casa sobre a rocha, cai a chuva, transbordos o rio, sopram os ventos e dão contra aquela casa, e ela não cai, porque tinha os seus alicerces na rocha. E aqui, irmãos, é o que nós temos que almejar. E se você acha que você não ama a palavra do Senhor o quanto você deve amar, ore por isso. Coloque isso nas suas orações. Deus, me faça amar a sua palavra, me faça desejar a tua palavra, me faça desejar estar em contato com a tua palavra. Sabe por quê? Porque Jesus, em um dos seus discursos, em João capítulo 14, verso 21, ele disse: aquele que tem a minha palavra, aquele que tem os meus mandamentos e os obedecem. Obedecer a palavra é fazer o quê? Praticar. Aquele que tem os meus mandamentos, tem as minhas palavras e os obedecem, esse é o que me ama.
Como pode nós falarmos que amamos o Senhor, mas não amamos a sua palavra? Como pode nós falarmos que amamos o Senhor, sendo que nós não dedicamos tempo à sua palavra? E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Quando nós lemos, amamos e praticamos a palavra do Senhor, Deus se revela em nós e através de nós. Não precisa esforço, irmãos. Muitas pessoas ficam se esforçando para que Deus se manifeste através dela, para que Deus se manifeste nela, mas o conhecimento da palavra do Senhor faz com que o Senhor se manifeste em nós. Amém, meus irmãos? Que neste dia da Bíblia, que nós possamos guardar no nosso coração, e que agora, quando você carregar essa Bíblia para casa, irmãos, entenda a importância desse livro. Entenda que muitas pessoas, meus irmãos, dariam parte do corpo por esse livro, e não podem ter. Existem pessoas e lugares que são invadidos e são mortos, ambientes são queimados porque lideranças sabem que dentro daquele lugar, naquele porão, naquela casa, naquela construção, naquela cabana, tem pessoas lendo esse livro. Pessoas são mortas por lerem esse livro. Pessoas são queimadas por lerem esse livro que está na sua mão. Então que nós possamos não só valorizar, como é importante para mim. Não, irmãos, como é importante para mim. Abra esse livro, leia esse livro, viva esse livro. Amém? Que não sejamos alguém que tem e não lê, que não sejamos alguém que lê e não pratica, que sejamos alguém que tem, lê, ama e pratica. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Agora a irmã Rose tem a participação e nós seguimos logo mais para os nossos lares com essa palavra no coração. Enquanto a Rose se prepara, eu peço que você curva a sua cabeça e vamos concluir esse momento da mensagem com uma oração. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que chega até nós, Pai. Mas o nosso pedido é que o Senhor nos faça amar cada vez mais a tua palavra, amar cada vez mais esse livro, Senhor, que é tão perigoso para muitas pessoas, Senhor, e para nós, Pai, ele é prazeroso, é satisfatório, Senhor. Pai, que o Senhor nos faça e nos auxilie a fazer muito mais o bem uso desse livro, em nome do seu Filho, Senhor, que nós possamos crescer em Ti, crescer na Tua palavra, crescer no conhecimento. Aguça em nós, Senhor, a motivação e o desejo para a leitura de forma diversa e principalmente da Tua palavra, Senhor, para que possamos vivê-la em nome de Jesus. Amém. Rose. Boa noite, irmãos. Irmãos, como já foi falado, né? Hoje é o dia da Bíblia, né? Eu acredito que eu não sou muito leitora, assim, de outros livros, né? Mas eu acho o livro que eu gosto mais é a Bíblia mesmo, né? Eu leio mais a Bíblia, né? E eu aprecio também quem lê muitos livros, né? Em casa eu tenho, desde pequeno eu tive o primeiro filho que sempre foi leitor, né? E agradeço a Deus pela vida dos dois. Mas assim, o livro que eu acho que é mais apreciável, né? Eu acho que é o livro que não tem data, não tem dia, é um livro eterno, né? Isso que eu acho que é o principal nas nossas vidas, né? A gente está buscando, né? E é um livro que a gente abre e às vezes você está lá aflito com alguma coisa. Comigo já aconteceu isso, né? E a gente abre e acha aquele versículo, parece que veio direto assim na nossa mente, aquilo que a gente estava precisando ouvir, né? Então, que Deus abençoe nossas vidas, né? Nós que já conhecemos a palavra e possamos estar também aí passando a palavra àqueles que também precisam, né? Amém? E o Rian, ele vai ler agora o primeiro livro, que é Gênesis, né? Ele vai ler o livro de Gênesis. Por quê que eu escolhi esse primeiro e segundo versículo? Porque é onde começa, né? Onde começou aqui,
que está aqui, né, a prova, onde começou o mundo, onde começou a Bíblia aqui, que é a nossa história, né? A história aqui começa bem aqui. Então, é onde que eu acho que é bem importante essa parte, né? Então, ele vai ler agora. No princípio de Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, esse aqui é o Gênesis 1 e 2. E nós vamos, se a gente correr aqui a Bíblia, nós vamos começar aqui o Segundo Testamento. Não vou ler todo não, irmãos. Aonde começa aqui Mateus 1, se vocês abrirem Mateus 1, não vou ler todos, tá? Só para falar mesmo, a genealogia de Jesus, aonde no versículo 17 diz assim: assim ao todo houve 14 gerações de Abraão, a Davi, 14 de Davi até o êxilo na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Então é onde a segunda parte mais importante, onde começa o Novo Testamento, né? Que é onde começa sobre aí o nascimento e a vida de Jesus, aonde comemoramos até esse mês. Eu vou ler aqui, eu acho que o pastor já até começou. Eu vou ler o resumo, senão fica muito comprido. Sobre a nossa história do Dia da Bíblia. Celebrado no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850. Quando chegaram da Europa e dos Estados Unidos, os primeiros missionários cristãos evangélicos, porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Graças ao trabalho de divulgação das Escrituras Sagradas desempenhado pelo SBB, o Dia da Bíblia passou a ser comemorado não só no segundo domingo de dezembro, mas também ao longo de toda a semana que antecede a data. Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do país, por meio da Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Então, irmãos, é só isso. E agora as crianças, para encerrar, eles vão estar apresentando. Pode vir? Rebeca, Nicole, Felipe, pode vir com a tia Nicole, tá bom? Ramon, você coloca para a gente, por favor? Mandei para você. Com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo
pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara